Meu nome é Vitório Carlos Demarque, né? Eu sou economista e advogado e milito na administração de empresas do setor de bebidas no Brasil há alguns anos. O ético ele foi constituído em decorrência de uma necessidade de vários setores produtivos brasileiros que perceberam que a sonegação fiscal estava causando sérios prejuízos para vários segmentos da indústria. Alguns especificamente na sonegação fiscal, outros na qualidade dos produtos, na adulteração dos produtos. Para outros setores, o contrabando tinha uma influência extremamente perversa. Esses setores se reuniram inicialmente de uma forma absolutamente informal, elaboraram alguns estudos, alguns trabalhos e foram às autoridades governamentais com o objetivo de mostrar essas dificuldades que o setor estava atravessando. Isso é uma séria ameaça à concorrência leal, não é? Ou através do contrabando, ou através da sonegação, ou através da falsificação, esses fatores se constituíam em uma forte ameaça ao setor. Um dos setores, por exemplo, tinha os seus produtos, naquela oportunidade, ameaçados quase que 1/3 no seu volume de vendas por contrabandas. Outros setores, 1/3 dos impostos eram sonegados. Outros setores tinham uma constante falsificação de seus produtos. Então, esses fatores acabaram sendo determinantes na união de vários setores produtivos para tentar estabelecer uma conscientização, não só as autoridades, mas também a comunidade em geral, de que esses elementos seriam extremamente perniciosos para o próprio país. Inicialmente, esse grupo era formado pelo Flávio de Andrade, que era presidente da Souza Cruz, por mim, como presidente do Conselho da Ambev, pelo João Pedro, então presidente dos Combustíveis Ipiranga, e pelo Ricardo Von Tobel, que era representante dos engarrafadores da Coca-Cola. Esse grupo se reuniu várias vezes, e a partir dessas reuniões nós constituímos o ético, que acabou tendo como fundadores então os setores de bebidas, os setores de fumo e setores de combustível. Bebidas a gente dividia em 2 ramos, cervejas e refrigerantes. Por cerveja, a Ambev, e por cervejas e refrigerantes, a Ambev, Coca-Cola e Pepsi-Cola. Veja, o nosso objetivo primordial foi de conscientizar as autoridades que haviam de ser tomadas algumas medidas visando coibir essas práticas. A partir daí, nós passamos a elaborar vários estudos com vários especialistas, tentando conscientizar não só as autoridades, mas também a própria população, de que essa não é a melhor forma de fazer um país se desenvolver. O primeiro estudo que nós encomendamos foi uma pesquisa feita pela consultoria McKinsey, que teve como objetivo nos dar um benchmark de como o país se encontrava dentro dos mesmos problemas existentes em outras partes do mundo. E por esse estudo ficou muito claro e muito nítido de que o país perdia
e ainda de certa forma continua perdendo, menos agora, um grande potencial de competitividade. Por quê? Porque normalmente a informalidade nas atividades industriais e comerciais acabam gerando uma pobreza do país, porque os empregados não têm todas as suas garantias asseguradas, o governo não recebe os seus impostos. Eu me lembro que naquela oportunidade nós fizemos alguns cálculos e o que o governo perdia de arrecadação pela sonegação, por exemplo, ele podia ter construído centenas de hospitais, centenas de escolas a cada ano. Quer dizer, isso é uma perda brutal para toda a sociedade. Então, o objetivo do ético foi esse, foi tentar conscientizar a comunidade como um todo, as autoridades federais e estaduais, de que esse fato não poderia continuar, porque, inclusive, a longo prazo, eliminaria as empresas sérias, as empresas que atendem às necessidades legais do país. O ético se propõe a coordenar estudos, profundos estudos, por autoridades reconhecidas, né, sobre os efeitos de uma concorrência desleal e, o que é principal, dar a público esses estudos, não é? Eu me lembro que quando nós começamos, há 10 anos atrás, a sonegação, a falsificação rodava solto. Hoje já não é tanto assim. Quer dizer, não vou dizer para você que foi eliminado, porque não foi. Porém, já houve uma certa redução, eu diria significativa, e mais do que isso, uma conscientização da população que não aceita mais isso. Esses trabalhos, esses estudos, são feitos de várias formas. Uma delas é a contratação de consultorias especializadas em vários segmentos. Em geral, quando nós temos esses estudos, nós fazemos seminários, convocamos as autoridades mais representativas no que concerne a matéria para emitir as suas opiniões, emitir os seus pareceres, e esses seminários são sempre transformados em livros, para que o resultado desses estudos sejam perpetuados, né? E possam ser consultados por quem tem interesse, por quem de direito. Nós sentimos necessidade, porque quando se fala de alguma medida de se o índice de sonegação, o índice de informalidade é crescente ou decrescente, tem que haver uma metodologia, tem que haver uma forma de medir isso, não é? Para você comparar. E nós, há uns anos atrás, fomos ver no mundo como é que se fazia isso, né? Quem tinha esse know-how, quem tinha essa tecnologia. E descobrimos de que um professor Schneider, professor de economia na Áustria, se especializara nisso. E fez vários estudos, né? Não só para alguns países da Europa, mas também para a Colômbia, aqui na América do Sul. Então, nós dizemos, bom, mas para fazer um estudo dessa envergadura e com essa credibilidade, será necessário nós contratarmos uma instituição crível. E recorremos à Fundação Getúlio Vargas, né? E usando aquela mesma técnica de que fizemos os primeiros estudos, promovemos um seminário, vários seminários. Nós convidamos o professor Vito Tanzi, porque ele é um especialista, ele foi por muitos e muitos anos diretor no Fundo Monetário Internacional, justamente da área tributária. É um expert nesse assunto. Então,
o professor Schneider e mais a Fundação Getúlio Vargas, e com auxílio dos nossos companheiros aqui do Ético, o ex-ministro Marcílio e também o Everardo Maciel, eles deram muitas contribuições e com isso a gente conseguiu fechar um sistema, que eu digo hoje que é um sistema tupiniquim, né, que mede mensalmente a evolução da economia informal. É um trabalho matemático que eu diria de grande desenvoltura, mas muito eficaz. A minha primeira pergunta foi: quanto representa a informalidade no PIB brasileiro? Inicialmente, a gente quis, antes de divulgar esses dados, ter uma certa uma certeza de que o sistema implantado era um sistema eficaz. Quando isso ocorreu, depois de 12 meses ou 18 meses da sua implementação, nós nos sentimos seguros para poder divulgar quanto a informalidade representa do PIB. E aí tivemos uma feliz notícia sob o ponto de vista da comunicação e infeliz notícia sob o ponto de vista da realidade, mas de que a informalidade no Brasil representa um PIB argentino. Evidentemente, o Brasil é um país de limites continentais. Então, para você poder combater a informalidade, é fundamental que você use de meios eletrônicos. É impossível hoje você querer controlar a informalidade querendo ir atrás de caminhões ou ir atrás de documentos fiscais. Isso não se aplica mais ao Brasil, principalmente em função do seu tamanho, né? E do tamanho de sua economia. Para você ter uma ideia, o setor de bebidas deve emitir hoje cerca de 80, 90 milhões de notas fiscais por ano. Como é que vai controlar isso? Aí surgiu a ideia, que o governo vinha desenvolvendo já há tempo, de se tentar automatizar esses documentos, né, através de um sistema grande de informática. E nós tivemos uma participação, fomos convidados a participar do projeto e tivemos uma participação importante. E hoje as notas fiscais eletrônicas já se tornaram uma realidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi um grande passo no combate à informalidade, porque ela traz subprodutos das mais variadas espécies em que você pode checar, né, e exercer controle muito mais eficientes. Especificamente no que concerne ao setor de bebidas, não é? Nós vamos ver também o que se faz no mundo para controlar de uma forma mais eficiente os volumes produzidos pelas empresas, porque conforme eu lhe falei, havia uma sonegação calculada de cerca de 1/3 do volume, não é? Então, visitamos vários países da Europa e dos Estados Unidos e constatamos que naquela altura os medidores de evasão eram os sistemas mais eficientes. Flow meter, né, que mede o fluxo do líquido que passa, né? E nós apresentamos esse projeto à Receita Federal, que promoveu todos os seus estudos, né? E ao cabo de um ano resolveu implementar esse sistema. Era um sistema incipiente, era um sistema que estávamos apenas começando, não havia aquela tecnologia utilizada nem na Europa e nem nos Estados Unidos, mas foi um início, não é? E com isso já se realmente se demonstrou que era um controle eficaz. Mais recentemente, a questão de 1 ano e meio atrás, a própria Receita aperfeiçoou esse sistema, né, e introduziu o que nós chamamos hoje de SICOBE, que é o Sistema de Controle de Bebidas.
É um sistema extremamente sofisticado, ele controla hoje por embalagem, por SKU, por volume, por tipo de produto, né? Diretamente nas fábricas, online com as receitas, com a Receita Federal e com as receitas estaduais. Agora, alguns estados já estão adotando esse mesmo sistema. Isso nós praticamente copiamos dos Estados Unidos, onde eles têm esses controles muito bem aperfeiçoados, não é? Bom, em primeiro lugar é porque a causa que defende é uma causa nobre, é uma causa que interessa a todos os setores produtivos da nação e principalmente as autoridades também. Né? Isso acho que é o primeiro ponto. E o segundo é a forte disposição das empresas, né, de levar esse projeto adiante. Né? Tem que ter uma vontade política, digamos assim, das empresas de julgar que isso é extremamente importante para o nosso negócio, para a sobrevivência dos nossos negócios e investir em tempo, em recursos para que o ético prossiga como ele prossiga com seus êxitos obtidos ao longo desses 10 anos. Eu vejo cada vez mais importante, porque a conscientização tem que ser permanente, né? No governo, há uma constante alteração das pessoas, das autoridades, etc. E no mercado também. Está sempre surgindo empresas que procuram se ajustar a um mercado formal e aquelas que gostam e persistem em viver à sombra da legislação. Ao longo desse tempo, outros setores foram incorporados, né? Foi incorporado o setor de tecnologia de informação, foi incorporado os laboratórios farmacêuticos, que têm os mesmos problemas. Mutatis mutandis, os problemas são muito similares, né? E as formas de combate dessa informalidade, eu acho que ela acaba sendo necessária, né, a todas essas empresas. Evidentemente, isso tem um tamanho sobre o qual nós vamos ter controle e se passar muito desse tamanho vai ser difícil controlar, não é? Uma reforma tributária se colocou como um dos pontos importantes o 146A, que trata da economia informal, quer dizer, como um elemento perturbador do mercado, não é? Agora, naturalmente, isso consta da Constituição, mas é necessário agora que se estabeleça uma regulamentação clara disso. Esse é um dos pontos importantes. Veja, se nós pudermos fazer um resumo, né? Essa informalidade é gerada, em geral, por alguns fatores, todos eles conhecidos. Primeiro, a alta carga tributária tem que ser combatida, porque quanto mais altos são os tributos, mais vantagem os informais têm e são atraídos por ela. O segundo é a alta burocracia. Quer dizer, nós temos uma legislação tributária extremamente complexa, não é? O que exige altos dispêndios por parte das empresas em fazer todos esses controles com pouquíssimo retorno, não é? Então, esses pontos centrais vão ter sempre que estar sendo acompanhados, não é? Com sugestões pragmáticas para que a gente possa melhorar a nossa vida. A gente viu que foi um instituto que teve um objetivo específico, diferenciado dos demais, porque em geral essas associações tratam de interesses das empresas. Nós tratamos, além dos interesses das empresas, muito mais do interesse público, né? E a gente pode ver que hoje o ético é uma realidade.